Enquanto Estivermos Juntos é um daqueles filmes que vai mexer muito contigo e eu conto agora por quê. Fala galera, então, acho que a melhor coisa pra mim, tá, foi não ter prestado atenção que esse filme era baseado numa história real, tá, porque eu consegui mergulhar e acho que até ser afetado muito mais por não ter já essa informação prévia. Qual é a história do filme? Ela conta a história real do Jeremy Camp e da Melissa, que foi a esposa dele, que teve todo um problema em relação ao câncer. Mas qual é o principal, assim? O Jeremy, ele sempre foi voltado muito para música e principalmente para essa música com o tema mais cristão. E o primeiro ato do filme, ele desenvolve muito bem a construção desse casal, assim. Até o filme ele não dá muitas noções do que ele vai se transformar logo depois. Ele quer, assim, ser colocado mais como um filme que até me lembrou muito o Amor para Recordar, tá? Que é um filme do início dos anos 2000, que, querendo ou não, ele falava um pouco também com esse mesmo tom em relação ao câncer de um dos personagens, que inclusive era o mesmo personagem feminino. Então, o filme me lembrou muito esse tom pela construção que tem do casal inicial para depois ter, né, a entrada do conflito. Obviamente que isso me lembrou muito do primeiro ato, tá? Depois é outra coisa, né? O filme ele vai realmente para outro caminho, esse filme aqui, Quando Estivermos Juntos. Essa construção deles no primeiro ato é algo que funciona, tá? Eles brincam até com um momento ali de triângulo amoroso, mas são coisas que eu não comprei muito, porque não fica tão claro assim se esses três personagens ali estão realmente não brigando pelo amor, mas eles estão realmente tendo uma aproximação, tendo uma criação dessa relação mais clara, assim. E em relação ao Jeremy e em relação à Melissa, a gente teve eles momentos de encontro e tudo mais, eles saindo, e é uma coisa que podia ter funcionado um pouquinho mais, tá? Eu acho que nesse momento do filme era muito importante a gente ter, sim, estabelecido esse casal de uma maneira mais forte, tá? Eu acho que eles têm um carisma ali acontecendo, tá? Eu gostei muito do ator que faz o Jeremy, e por mais que eu tenha comprado, né, como eles constroem essa relação, principalmente desses dois, eu acho que faltou algumas coisas ali da gente ter alguns momentos mais felizes deles quanto casal antes do surgimento do problema em relação ao triângulo amoroso, que é o rompimento entre esses dois. Porque logo depois disso, cara, já entra o grande conflito do filme, que é em relação ao câncer da Melissa. E a partir desse momento, o filme, obviamente, ele meio que se resolve em relação ao triângulo amoroso. Não existe mais triângulo amoroso, porque existiria uma escolha da Melissa. E o filme vai para outra coisa. E daí o filme, sim, realmente começa falando sobre o principal tema, que é a fé. E esse momento da fé, que aparece muito forte dali em diante, tá? Querendo ou não, é uma coisa que não aparece muito bem nesse primeiro ato. Então, é aí que está um pouco de problema, assim, o filme ele se transforma muito rápido, tá? Ele resolve esse conflito inicial e ele entra com o real conflito dele, que é falar sobre a fé. Porque a história dos dois é uma coisa incrível, assim. E isso foi uma coisa que eu gostei bastante de não ter esse momento de informação já prévia do que era a história deles, do que tinha acontecido com eles, do que eles tinham passado. Então, toda essa jornada que tem entre esses dois personagens, e principalmente em relação à fé, e como isso vai afetando as pessoas que estão em volta, e o quanto que a história, como o Jeremy conta, também é uma coisa que afeta não só eles, mas afeta os outros. É uma coisa que é muito bonita, assim, de se ver. Toda essa construção do filme aí, sim, é uma coisa que funciona muito bem. Obviamente que o filme ele lida com algumas coisas bem específicas, né, em relação à fé, que, assim como outros filmes também, né, não tanto assim de gênero, porque não existe um gênero para isso, mas filmes que realmente conversam desse jeito, nesse tom sobre a fé, sobre o que quer falar, até sobre a presença do milagre, sobre por que Deus faz isso, por que Deus responde de tal maneira. São coisas que acabam pegando um lado sentimental muito forte. E eu acho que esse filme ele trabalha muito bem isso, acho que ele consegue sim desenvolver muito bem isso. Assim como eu falei antes, o ator que faz o Jeremy Camp, ele consegue entregar muita coisa, porque ele precisa sim ter muita coisa ali.
Eu acho até que o personagem da Melissa acaba tendo um momento que ela fica um pouco mais linear, porque também assim, eu não vejo como ela mostrar outras coisas pelo que está acontecendo com ela no filme. Obviamente ela fica muito fraca, e isso acaba aparecendo em relação às emoções que ela vai tendo ali. Então toda essa mensagem, até final, que aparece no filme, que acaba sendo sim um momento final, né, do que é hoje o Jeremy Camp com a nova esposa dele, com os filhos dele, toda essa construção e a maneira como ele vai passando essa mensagem para todo o público é algo que para mim funciona muito bem por causa dessa construção que vem a partir desse segundo ato do filme. Para mim o meu maior problema está realmente entre essas questões que envolvem do primeiro com o segundo ato, a maneira que elas conversam ali. Eu acho que o terceiro ato do filme ele até estava com um tempo já maior de duração, tá? Por aquilo que eu estava imaginando, porque ele acaba encerrando de uma maneira um pouquinho mais rápida naquele final ali. Ele quer contar muito mais a história do Jeremy com a Melissa e não tanto esse prosseguimento do Jeremy no após, né? Ele deixa isso muito claro, assim. Então por isso até que aquele momento de encerrar o filme de uma maneira mais rápida, de não prosseguir com essa história depois, é algo, querendo ou não, fica explicado pelo o que realmente eles querem falar no filme. Então é isso, galera. Já assistiu o filme? Então deixa aqui embaixo nos comentários o que achou. Vamos discutir sobre. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e Take 04 Viva o Sonho aqui.